meninas, tudo bom? Finalmente estou aqui para fazer esse vídeo que vocês tanto me pediram, contando o que eu usei e o que eu não usei das malas da maternidade. Então vamos lá, vem comigo! Bom, se você ainda não assistiu os vídeos que eu mostro o que eu levei tanto na minha mala da maternidade quanto na mala da Melissa, eu vou deixar os vídeos aqui linkados no box de informações para você estar dando uma olhadinha. Eu fiquei super feliz porque a maioria das coisinhas que eu levei tanto na minha mala quanto na mala dela foram úteis para mim, a gente usou na maternidade e foi legal eu ter assistido vários vídeos para ver realmente o que seria útil, pegar as dicas para ver o que eu realmente ia levar na mala, e a maioria das coisas eu usei mesmo, algumas coisas foram excesso mesmo, coisas que a gente leva por ser mãe de primeira viagem e não quer que falte nada, mas a maioria das coisas eu usei, então fiquei bem feliz e vamos lá ver o que foi útil pra mim. Bom, eu vou começar falando da mala que eu levei pra mim. Na verdade, eu levei uma mala de passeio, que foi do kit que eu comprei das bolsas de maternidade dela, eu levei a média para levar as minhas coisas e levei também uma necessaire para levar os produtinhos de higiene pessoal. Bom, vou começar falando de um item que eu usei sim e para mim foi muito útil, e se eu pudesse recomendar alguma coisa para vocês levarem na mala da maternidade, com certeza seria esse item, que são aquelas calcinhas absorventes da marca Plenitude que eu mostrei para vocês. Eu usei demais, gente, eu me senti super confortável com elas, então eu não usei nenhum absorvente normal pós-parto, eu usei essas calcinhas durante todo o período que eu estava no hospital e também na primeira semana em casa, e pra mim foi maravilhoso, gente, valeu a pena pegar essa dica em outros vídeos, e eu continuo passando essa dica pra você que vai ainda na maternidade ganhar seu bebê. Leve essas calcinhas, gente, porque é muito confortável, contém super bem o fluxo, não machuca, é muito gostosa de usar, e pra mim foi sensacional. Com certeza no próximo filho eu vou levar novamente. A única coisa que eu falo pra vocês é o seguinte: eu levei só um pacotinho com 8 unidades e eu acabei usando mais lá na maternidade mesmo, porque no começo tem bastante fluxo, e eu acabei usando ainda na primeira semana que eu tava aqui em casa, mais ou menos. Então eu levaria 2 pacotes para o hospital em vez de um. Mas eu usei muito e recomendo super levar esse item para o hospital. O segundo item que eu mostrei para vocês foi aquele pacote de lenços umedecidos da marca Cotton Baby. E pra mim foi uma coisa útil sim, eu usei lá pra fazer minha higiene pessoal, mas não é uma coisa assim super necessária e super essencial que você não pode viver sem na maternidade. Então é uma coisa que, se você quiser levar, ok, se não, ok também. Eu usei alguns lá e sobrou bastante, então eu ainda tenho aqui em casa, e aí você analisa se é legal você usar ou não. Eu tinha levado um par de chinelos e pra mim foi suficiente, eu usei ele durante todo o período que eu tava lá no hospital, eu não senti necessidade de levar um par a mais ou outro tipo de calçado, eu só usei aquele chinelo mesmo. Levei 2 pijamas e uma camisola para estar usando lá no hospital e usei todos. Na verdade, a gente ficou internado no hospital um dia a mais porque a Melissa teve icterícia e precisou estar fazendo banho de luz. Então eu usei esses 3 que eu levei, e se eu tivesse levado até mais um teria sido útil, mas eu não senti falta. Então eu acho que 3 é uma quantidade ok para estar levando. Eu fui para a maternidade com uma roupa e levei só um vestido larguinho para eu estar voltando para casa, porque eu não sabia se eu ia estar muito inchada, e sim, eu estava muito inchada, então foi legal ter levado esse vestido mais larguinho, e eu só usei ele mesmo, eu não precisei levar mais nenhuma roupa para maternidade, foram só os pijamas, a camisola e esse vestido para eu estar voltando para casa. A cinta pós-parto, gente, eu não consegui usar na maternidade porque na verdade ela não entrava em mim. Eu fiquei super inchada logo nos primeiros dias lá na maternidade, então a cinta não teve jeito, eu comprei no tamanho M e ela não entrava de jeito nenhum nesses primeiros dias. Fora que eu tava operada da cesárea, então ficaria super desconfortável colocar ela. Eu sei que tem meninas que conseguem colocar, conseguem usar desde o começo. E pra falar a verdade, gente, eu não uso até hoje. Eu acho super desconfortável a cinta. Foi um item assim desnecessário pra mim, eu não consegui usar. E muito menos na maternidade, que a gente fica super inchada e não tem nem condições de colocar. Então pra mim
foi um item que eu não usei lá na maternidade. Agora vamos falar dos itens de amamentação que eu levei pra lá, e o primeiro deles é a capa de amamentação. E não, eu não usei a capa de amamentação lá na maternidade, porque quando eu ia amamentar, eu pedia para as pessoas se retirarem do quarto, porque eu não me sentia à vontade de amamentar na frente das visitas. Então foi só por isso que não foi útil para mim lá na maternidade. Hoje em dia é um item super útil para mim, que eu não abro mão, mas lá na maternidade eu não usei porque eu preferia pedir para as pessoas darem uma licencinha para eu poder estar amamentando mais à vontade. Eu levei 3 sutiãs de amamentação e sim, eu usei os 3. Talvez eu usaria até mais, porque eu fiquei um dia a mais no hospital, como eu falei pra vocês. Foi super útil, precisa levar, gente. Sutiã de amamentação não é frescura, precisa usar no começo, porque fica muito desconfortável você usar um sutiã normal. Esses de amamentação são próprios e são ótimos pra você estar usando aí nesse comecinho. E sim, eu usei e recomendo vocês levarem os sutiãs de amamentação. Os absorventes de seios que eu levei, eu não usei, porque na maternidade o meu leite ainda não tinha descido, era só o colostro mesmo e não chegava a vazar, não tinha muito não. Então no meu caso não foi útil, eu não usei, mas eu levaria sim numa próxima vez que eu fosse ganhar neném, porque vai saber se vai vazar, né? Eu não usei por lá, mas pode ser que no seu caso vaze leite, não sei. Então é uma coisa que eu acho legal tá usando, mesmo que pra mim não tenha sido útil, pode ser que seja pra alguma pessoa. A pomada de lanolina eu usei sim, usei muito desde o primeiro dia, desde a primeira vez que ela foi mamar eu comecei a usar a pomada e foi muito útil. Recomendo você tá levando na maternidade, porque ajuda muito pro seu seio não ficar rachado, porque logo no comecinho você já vai sentir ele bem sensível e essa pomada salva, então eu levaria sim, foi muito útil pra mim. Levei também um par de conchas de amamentação e foi muito útil. Na verdade, logo que você chega lá, as enfermeiras pedem pra você tá colocando essas conchas, então elas mesmo recomendam você tá usando desde o começo e foi muito útil pra mim. Com certeza eu levaria de novo. A almofada de amamentação, como eu já comentei com vocês, foi um item assim que não foi muito útil no meu enxoval. Eu levei lá pra maternidade, mas eu não usava, gente. Eu usei algumas vezes pra apoiar a Melissa no colo, mas não era uma coisa assim super essencial, porque eu não sentia falta. A Melissa era super levinha lá no hospital, eu não sentia necessidade disso. Não foi uma coisa que eu usei muito porque eu não me adaptei, mas tem mulheres que amam. Então você decide, se você resolver comprar, é legal você levar para estar usando desde o começo, mas se você decidir que não vai comprar esse item, aí, né, não tem necessidade. Carregador de celular, câmera, filmador, eu usei muito, com certeza tem que levar, não tem jeito. Bom, isso tudo era o que estava na mala de passeio. Agora eu vou falar o que eu usei e o que eu não usei daquela necessaire que eu levei os produtos de higiene pessoal. O primeiro item que eu tinha mostrado pra vocês era um secador bem pequenininho, de viagem mesmo, e sim, eu usei, porque logo no primeiro dia, no primeiro banho que eu tomei lá no hospital, eu lavei o meu cabelo, e eu não gosto de ficar com o cabelo molhado, então com todo o cuidado do mundo, eu dei uma secadinha no meu cabelo e pra mim foi útil sim levar o secador. Pente e escova eu também usei, o pente pra pentear o cabelo na hora de lavar e a escova pra estar secando na hora de secar. Tinha levado um pacotinho de lenços, mas não usei, não foi útil pra mim. E levei também escova de dente e creme dental, e esse sim eu usei todos os dias para escovar os dentes. Óleo para passar no cabelo e ampola da Pantene para fazer hidratação? Não, gente, eu não usei, não tive tempo e não lembrei disso. A Gillette eu levei e não usei porque na verdade eu já tinha usado em casa e não deu tempo, né? Então não foi uma coisa útil para estar levando, não. Hidratante de boca, claro que eu não usei, né, gente? Quem vai lembrar de hidratar a boca no pós-parto? Desodorante usei sim, é uma coisa que não pode faltar, né, gente? Faz parte do dia a dia e todo mundo usa. Pelo menos eu acho que usa. Levei um shampoo e aquela máscara da Alce que eu usei como condicionador. E usei sim, como eu falei pra vocês, eu lavei meu cabelo logo no primeiro banho que eu tomei lá no hospital, porque eu tava toda suada do trabalho de parto. E pra mim foi útil sim, eu usei e recomendo você que pretende lavar seu cabelo levar também. Sabonete de corpo líquido e sabonete de rosto líquido eu usei e levei porque eu tenho o costume mesmo de lavar o meu rosto com esse sabonete todos os dias. E o sabonete de corpo líquido eu acho mais prático do que o sabonete em barra quando eu não estou em casa, porque não fica
todo molhado lá na saboneteira, então eu acho que é mais higiênico levar esses líquidos, e eu usei sim, mesmo o hospital cedendo, eles tinham aqueles tubinhos que nem tem em hotel, mas eu preferi levar o meu e usei sim. O meu hidratante corporal eu levei e não usei, porque na verdade as enfermeiras do hospital me orientaram a não estar passando essas coisas, pelo menos nos primeiros dias, porque poderia irritar a neném que estaria tendo contato comigo, então eu segui as orientações delas e não usei por esse motivo. O protetor solar eu também levei e não usei, porque na verdade lá no hospital a gente fica dentro do hospital o tempo inteiro fechado, nem peguei sol direito, então nem lembrei de passar. Foi uma coisa que eu levei e acabei não usando porque eu esqueci mesmo. O álcool em gel, para quem assistiu o vídeo dos itens inúteis do meu enxoval, sabem que foi uma coisa inútil que eu não usei. Não lembrava de usar, não lembrava de pedir para ninguém usar. As visitas só lavavam a mão e para mim já estava suficiente. Quem quisesse passar, passava, mas eu não ficava lembrando ninguém de estar passando. Então foi uma coisa que eu levei e não foi útil para mim. E por fim eu levei uma necessaire com algumas maquiagens, porque eu pensei que eu ia estar usando, mas eu não usei, gente. Eu não tinha pique, eu não lembrava, eu não tava nem aí de estar sem maquiagem, então eu não usei nenhuma maquiagem. Se você é muito viciada em maquiagem, não gosta que ninguém te veja sem, leve. Mas se você é como eu, que gosta, mas fica bem sem, nem leve, porque você não vai ter tempo, você vai querer curtir o bebê e não vai nem pensar nisso. Foi uma coisa que eu não usei e não vou levar de novo num próximo bebê, porque não tem necessidade, gente. Deixa pra se maquiar depois. Agora eu vou falar da mala da Melissa, o que eu usei e o que eu não usei. E o primeiro item que eu tinha mostrado pra vocês era aquele enfeite de porta da maternidade que eu tinha feito pra Melissa. E eu usei sim, ficou super bonitinho lá na maternidade. Mas é uma coisa que fica à sua escolha. É dispensável, mas fica fofinho. Então você escolhe se você leva ou não. Eu tinha levado também 3 fraldas daquelas grandes pra estar usando com a nenê. E eu não usei na maternidade porque a Melissa não vomitava. Não teve grandes sujeiras, então eu não usei esses itens lá. Hoje em dia eu uso bastante, mas não foi útil pra mim na maternidade. Levei uma toalha de banho pra estar usando com ela lá e eu não usei, porque lá na maternidade eles cediam as toalhas, então foi um item que não foi útil pra mim. Eu tinha levado um pacote de lenço umedecido e uma pomada anti-assaduras, mas eu não usei, porque como eu tinha falado pra vocês, a maternidade já tinha me informado que eles cediam todos esses itens de higiene pessoal do bebê. Eu levei só pra garantir, né? Mas eu não usei porque eles deram um pacote de lenço umedecido, pomada, álcool 70, deram um pacote de fraldas, algodão, cotonete, deram tudo. Então nada de higiene pessoal foi útil porque a minha maternidade cedia essas coisas. Então você tem que ver com a sua maternidade se eles cedem também, para você ver se você precisa levar ou não. As chupetas e os prendedores de chupeta eu não usei na maternidade, porque na verdade a Melissa não pegou. Eu ofereci para ela lá e ela não quis saber, então só por isso que não foi útil para mim. Mas no próximo filho eu vou levar de novo e vou tentar de novo. Do kit de escova e pente, eu usei só a escova na maternidade e é o que eu uso até hoje. O pente não foi útil e a escovinha sim, porque ela nasceu bem cabeluda. O cortador de unhas eu levei e não usei, porque eu acabei cortando as unhas dela só quando a gente chegou em casa mesmo. Eu tinha levado também algumas luvinhas e touquinhas e acabei não usando nela. Eu não achei necessário, ela não se arranhou. E ela nasceu no verãozão, tava muito calor, então achei super desnecessário colocar essas coisinhas nela. Eu levei um casaco de lã e na verdade a maternidade tinha pedido pra eu estar levando 2. Mas ainda bem que eu não levei porque eu acabei não usando. Como eu falei pra vocês, estava muito calor e não foi uma coisa que foi necessária pra mim, por ela ter nascido nessa época do ano super quente. Bom, das 6 trocas que eu levei pra ela, eu acabei usando 4 lá na maternidade. E hoje em dia, se eu fosse ter um bebê de novo, eu levaria essas mesmas 6 trocas, mesmo não usando. É legal ter algumas roupinhas extras pra se acontecer algum acidente. Então acho bacana tá levando 6, porque eu acho uma quantidade legal pra você não passar nenhum aperto com o bebê. Em todas as trocas tinha um body, uma calça, um macacão, uma meia, um lacinho, um paninho de boca e um cueiro, e eu usei tudo, gente, porque eu sempre enrolava ela numa mantinha lá na maternidade ou no cueiro, usei todos os lacinhos e eu sempre colocava todas as roupinhas nela,
porque apesar de estar muito calor, lá na maternidade eles deixam o ar-condicionado ligado. Então usei tudo que eu mostrei pra vocês, pra mim foi um kit bem legal, e se hoje em dia eu fosse fazer de novo, eu faria da mesma forma com todos esses itens, as troquinhas de roupa. Bom, então é isso, pessoal, espero muito que vocês gostem desse vídeo que vocês tanto me pediram pra estar fazendo, e espero que seja muito útil pra você que tá nessa fase de montar a sua mala da maternidade e a malinha do bebê. Se você gostou desse vídeo, dá um like para me ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!